Nas profundezas geladas do Atlântico Sul, a cerca de 1.500 metros de profundidade, jaz um silêncio que guarda um dos mais intrigantes mistérios da Segunda Guerra Mundial. Ali repousa o SS Rio Grande, um navio mercante alemão que, em 1944, afundou levando consigo não apenas sua carga declarada, mas também uma série de especulações e segredos que persistem até hoje. Sua história é um elo entre a guerra naval, a espionagem e a busca incessante por tesouros perdidos, um eco sombrio dos últimos suspiros do Terceiro Reich e das fortunas que poderiam ter sido movimentadas em meio ao caos global. O Rio Grande não era um navio de guerra típico, mas um cargueiro de grande porte, construído nos anos 30, que se tornou vital para a máquina de guerra nazista, em um cenário onde a Alemanha se via cada vez mais isolada e dependente de suprimentos e materiais estratégicos de diversas partes do mundo, navios como o Rio Grande eram adaptados para atuar como quebra-bloqueios ou navios de suprimento para os temidos U-boats. Eles eram as artérias logísticas que tentavam furar o cerco aliado, levando e trazendo cargas essenciais para o esforço de guerra do eixo. A rota do Atlântico Sul, embora perigosa e extensa, era uma das poucas opções para esses navios, que frequentemente operavam em segredo, longe das principais rotas de navegação e sob constante ameaça de detecção. Esses blockade runners eram alvos de alta prioridade para os aliados, pois seu sucesso significava a continuidade da produção bélica alemã e japonesa. A guerra não se travava apenas nos campos de batalha, mas também nas linhas de suprimento, onde cada tonelada de borracha, estanho ou metais raros podia significar a diferença entre a vitória e a derrota. O Rio Grande, portanto, não era um mero cargueiro, era uma peça estratégica no tabuleiro de xadrez global. Em janeiro de 1944, o Rio Grande estava em sua última e fatídica viagem. Partindo do Japão, carregado com matérias-primas cruciais para a indústria bélica alemã, como borracha natural, estanho, quinino e possivelmente outros minerais estratégicos, ele tentava retornar à Europa. A borracha era essencial para pneus e equipamentos militares, o estanho para ligas e soldas e o quinino, um antimalárico vital para as tropas em zonas tropicais. No entanto, sua jornada estava sob a vigilância implacável dos aliados. A inteligência britânica e americana, através da decodificação de mensagens interceptadas, em grande parte graças à máquina Enigma e ao projeto Ultra, tinha conhecimento preciso de sua rota e de sua importância. A caça ao Rio Grande era parte de uma estratégia maior para estrangular as linhas de suprimento do eixo, privando-os de recursos vitais e acelerando o colapso de suas indústrias de guerra. Navios de patrulha e aeronaves de reconhecimento foram destacados para a tarefa, transformando o vasto oceano em um campo de caça. O dia 4 de janeiro de 1944 marcou o fim da linha para o Rio Grande. Localizado por uma aeronave de patrulha americana, o navio foi interceptado por uma força-tarefa da Marinha dos Estados Unidos, composta pelos navios USS Omaha e USS Jowett. O USS Omaha, um cruzador leve, e o USS Jowett, um contratorpedeiro, eram embarcações rápidas e bem armadas, projetadas para caçar e destruir ameaças navais. Encurralado, sem chances de escapar ou de oferecer resistência significativa contra a superioridade bélica aliada, a tripulação alemã, seguindo ordens estritas de não permitir que a carga caísse em mãos inimigas, tomou a decisão de afundar o próprio navio. Explosivos foram detonados a bordo e o Rio Grande, com seus segredos, começou sua lenta e inevitável descida para o abismo oceânico, levando consigo não apenas a carga oficial, mas também as lendas que o cercam e as perguntas que persistem até hoje sobre o que mais poderia estar escondido em seus porões.
O afundamento deliberado era uma tática comum para evitar a captura de navios e principalmente de suas cargas estratégicas ou confidenciais. E são essas lendas que alimentam o mistério do Rio Grande, elevando-o de um simples incidente naval a um dos grandes enigmas da Segunda Guerra Mundial. Por que um navio mercante comum se tornou objeto de tanta atenção e especulação, mesmo décadas após seu afundamento? A carga declarada era, sem dúvida, valiosa, mas o que mais poderia estar a bordo? Uma das teorias mais persistentes e intrigantes é que o navio transportava ouro, obras de arte roubadas ou documentos secretos de valor inestimável para o regime nazista. Em meio ao caos do fim da guerra, com a derrota iminente, muitos ativos alemães foram supostamente movidos para o exterior em uma tentativa desesperada de preservar a riqueza do Reich ou financiar operações clandestinas pós-guerra. Navios como o Rio Grande, capazes de cruzar oceanos, seriam veículos ideais para essa transferência maciça de bens. Há quem sugira que o navio poderia estar levando uma fortuna em ouro brasileiro ou argentino, resultado de transações secretas com regimes simpatizantes do eixo na América do Sul, ou até mesmo ouro pilhado de bancos europeus e vítimas do Holocausto. Outras especulações apontam para a possibilidade de que o navio carregasse tecnologia avançada, protótipos de armas secretas, planos de pesquisa científica ou até mesmo componentes para o desenvolvimento de armamentos nucleares que os nazistas tentavam tirar do alcance dos aliados. Rumores de documentos confidenciais, listas de agentes ou informações sobre redes de espionagem também circulam, adicionando camadas de intriga ao seu destino final. A profundidade em que o navio repousa e as dificuldades de acesso ao seu interior apenas alimentam essas teorias, tornando a verificação quase impossível e a imaginação ilimitada. A descoberta dos destroços do Rio Grande em 1996 por uma equipe de caçadores de tesouros liderada por Paul Tidwell reacendeu o interesse e as especulações. Utilizando tecnologia de ponta, como veículos operados remotamente, ROVs, e sonares de varredura lateral, a equipe conseguiu localizar o navio a uma profundidade impressionante, cerca de 1.500 metros, em águas internacionais ao largo da costa do Brasil. As imagens do navio no fundo do mar revelaram um gigante silencioso, surpreendentemente bem preservado, com seus porões ainda intactos, o que só aumentou a expectativa sobre o que poderia estar lá dentro. Embora a expedição inicial tenha focado na recuperação da carga de estanho e borracha, que tinha um valor comercial considerável, o fascínio pelos segredos ocultos permaneceu. A profundidade extrema e as condições adversas do local, incluindo a pressão esmagadora e a escuridão total, tornam qualquer exploração futura um desafio monumental e extremamente caro. Contudo, a promessa de desvendar o que realmente afundou com o Rio Grande continua a atrair a atenção de historiadores, mergulhadores de profundidade e aventureiros, mantendo viva a esperança de que um dia a verdade por trás de suas lendas possa ser finalmente revelada. O naufrágio do Rio Grande é mais do que um incidente isolado da Segunda Guerra Mundial. É um símbolo dos muitos mistérios que o conflito deixou para trás, um lembrete de que a história nem sempre revela todos os seus segredos de imediato. Ele representa a complexa rede de operações secretas, a luta desesperada por recursos, a paranoia da espionagem e o destino incerto de bens valiosos em tempos de guerra. Enquanto o navio repousa em sua tumba aquática, o enigma do que ele realmente carregava continua a alimentar a imaginação, lembrando-nos que, mesmo após décadas, as profundezas do oceano ainda guardam segredos da história humana, esperando para serem desvendados. Que mistérios ainda se escondem nas profundezas, aguardando o momento certo para emergir?
Se você se fascinou com a história do SS Rio Grande e os segredos que o oceano ainda guarda, não deixe de curtir este vídeo, deixar seu comentário com o que você achou mais intrigante e o mais importante. Inscreva-se no nosso canal para não perder os próximos mergulhos em histórias fascinantes como esta. Sua inscrição nos ajuda a trazer mais conteúdo de qualidade para você.